Conta corrente do cliente. Para poder acessar as contas correntes, vamos ver aqui no menu principal, conta corrente, cliente. Aqui é a nossa janela em que controlamos toda a conta corrente de cada cliente. Nesse momento, estamos no primeiro cliente cadastrado. Como fazer para poder trabalhar com registros de conta corrente de um outro cliente? Você pode utilizar esses botões de navegação, que é ir para o início do registro, final dos clientes, cliente anterior e cliente posterior. Ou você pode também clicar neste botão e ir mais rapidamente ao cliente desejado. Eu vou mais uma vez selecionar a Secretaria dos Registros como o nosso exemplo. Aqui é o período que é exibido aqui. São todos os dados, todos os documentos que foram emitidos nesta época, que é do dia 1/1 de 2014 a 28/3 de 2014. Aqui automaticamente o sistema sempre vai colocar na data atual. Então está aqui o nosso período aqui. Aqui estão todos os documentos listados, que no caso é somente um, que foi aquele documento que nós criamos lá nos lançamentos de venda. Aqui embaixo são os dados do cliente. Aqui é o código do cliente, o nome do cliente, limite de crédito. Como não foi estipulado nenhum limite de crédito, o nosso botão está sinalizando em verde. Caso você estipule um limite de crédito aqui e o valor de débito é superior ao limite de crédito, esse botão passa a ser vermelho, justamente para poder sinalizar a operação em que não deve ser emitido mais faturas a nível de crédito desse cliente. Aqui nós temos um saldo anterior, quer dizer que existe documentos ainda em aberto num período anterior ao dia 1/1 de 2014. Bem, eu vou verificar que documentos são esses. Eu vou aqui colocar o ano 2013 e automaticamente ele já nos mostrou quais são esses documentos ainda em aberto. Temos documentos que foram emitidos no ano de 2013, com data de criação no dia 20/11 e data de vencimento no dia 21/11. Esses documentos são tipos faturas e esses são os números dos documentos ainda em aberto. A data de pagamento, que ainda não existe, os valores de vencimento, os valores de vencimentos em referência ao dólar, os valores pagos que ainda não existem e valores pendentes que também não existem. E aqui o câmbio e a moeda que estamos trabalhando, que é o Kwanza. Se vocês notarem também, nós temos aqui os separadores por moeda. Essas são as nossas moedas padrões. Como a nova legislação angolana no Ministério das Finanças agora exige que todas as faturas sejam emitidas na moeda Kwanza. Então, todos eles vão parar nessa aba aqui dos Kwanzas. Aqui embaixo são outros dados como filtros. Eu quero verificar quais são os documentos vencidos. Os vencidos aqui são todos os documentos em que a data de vencimento já esteja aparecendo em letras vermelhas. Está aqui, olha, a cor vermelha. Esse aqui, no caso, dia 11/4, ainda não é vencido. Ainda não foi vencido porque estamos no dia 28/3. Eu vou clicar em vencidos. Então ele só vai me exibir os documentos que estão agora vencidos. Olha aqui, caso você queira ter uma busca mais rápida. Eu vou deixar aqui o normal para exibir todos os documentos. Eu posso também filtrar os dados em documentos não pagos. Esses aqui no momento são documentos ainda que estão em aberto. Quero ver os documentos pagos. Então vou clicar aqui em pagos. E aqui são todos os documentos que foram pagos. Bem, aqui é a data do documento, quando foi criado, data do vencimento,
o tipo de documento e numeração do documento, a data de pagamento desses documentos, o valor vencido em dólares, em referência ao câmbio, né, que é esse valor aqui dividido pelo câmbio, o valor que foi pago. No caso, nenhum desses documentos não são pendentes. Mais tarde eu explico o que significa esse campo aqui. A moeda kwanza, e aqui são os documentos recibo. Esse recibo serviu para pagar este documento número 37. Esse é o recibo do ano 2013, número 19. Vou agora marcar os recibos. Esses aqui são os recibos emitidos. Da numeração do recibo, o valor do vencimento, quer dizer, é o valor total dos documentos que você marcou para o pagamento, que são as faturas em aberto, o valor que foi pago, e claro que esse código aqui é o mesmo desse daqui, que é a numeração do recibo. Corrido. O corrido, no caso, é um espelho do seu extrato da conta corrente do cliente. Se você quiser verificar quais são todos os documentos pagos e os documentos emitidos, que no caso são as dívidas. Então aqui o valor vencido, o valor pago. Aqui embaixo que nós temos o total de valores vencidos, que no caso é o débito do cliente, e aqui é o total de crédito do cliente. E aqui, no caso, os valores vencidos que ainda não existem. Bem, é assim que funciona a consulta geral da conta corrente. Eu vou clicar aqui em pagos. Bem, se eu quiser tirar um relatório desses dados que estão aqui, você seleciona a opção documentos não pagos e venha diretamente nesse botão aqui, que é ele imprime um relatório, né, uma relação de acordo com o tipo que você selecionou. Então vamos lá, vou clicar aqui, ele está emitindo agora um relatório. Esse relatório o que é? É o relatório do estado de conta corrente, no caso documentos não pagos, emitidos nesse período. Vou fechar aqui. Aqui em documentos pagos, ele vai emitir um relatório de todos os documentos pagos. Está aqui os documentos pagos. O valor vencido, o valor pago. Os recibos. Os recibos emitidos. No caso dos recibos emitidos, o que ele nos traz? Ele traz o código ou a numeração do recibo e qual foi o documento que você selecionou, que estava em dívida, que emitiu aquele recibo. E o valor vencido é esse, e esse é o valor pago. Aqui o valor em relação aos kwanzas, né? E o corrido, que no caso é o extrato da conta corrente. Bem, vamos clicar aqui e vamos ver que tipo de extrato eles nos traz. Aqui fala qual é a data da movimentação do documento, o tipo de documento, aqui é uma fatura, aqui é uma dívida, e aqui é um recibo que é em relação a um crédito. Vamos lá, aqui o valor de débito e aqui o valor de crédito. Quando o cliente tiver dúvida nos pagamentos, e claro, vocês que são fornecedores desse cliente estiverem dúvidas, emita esse relatório desde o princípio das execuções de trabalho para esse cliente e mostrar qual foi a sua vida de pagamentos, quais são os documentos que foram emitidos e quais são os recibos emitidos. Aqui no caso, o nosso cliente está nos devendo ainda 101.820 kwanzas, 20 centavos, desculpa, de kwanzas, né? Então, quer dizer que com todos os documentos emitidos e todos os recibos emitidos,
o cliente ainda nos deve esse valor que está aqui. É o valor que está ainda em aberto. Pode ver que o valor de débito é superior ao valor de crédito. Mais tarde eu vou explicar o que significa esses outros relatórios, tá? Bem, voltando ao nosso sistema aqui, antes de emitir os documentos recibos, vamos conhecer mais um pouquinho sobre as nossas contas correntes.